Seja bem-vinda a mais um programa Um Novo Olhar. Hoje estamos com a doutora Lívia, onde ela vai estar nos compartilhando e nos ajudando sobre o assunto depressão. Doutora Lívia, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que fico feliz de estar aqui com vocês. Para começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre família, formação, trabalho. Bom, meu nome é Lívia Matsushita, né? Sou casada, psicóloga de formação e fui estudar medicina chinesa na China, buscando um pouco dessa linha oriental, né? E me formei também em hipnose ericksoniana, que ajuda muito, uma técnica muito boa, e a programação neurolinguística também, que são ferramentas que nos ajudam aí a ajudar mais gente, né? Ah, bacana. Me fala um pouquinho sobre essa sua formação oriental, antes da gente entrar no assunto depressão. Me fala um pouquinho dessa formação, que é uma área que eu gosto muito. É uma área que eu sei que nos ajuda bastante, né? Exatamente. A minha formação na China, né, foi buscar a medicina chinesa, porque uma coisa era quando você falava para os teus pacientes assim, você tem que ser menos ansioso. Ele sabe, eu sabia, mas como fazia? Né? E a medicina chinesa, dentro da oriental, a gente consegue trabalhar uma forma muito diferente, né? De realmente equilibrar toda uma energia do seu corpo. Você não é só uma matéria, você também é alma, né? E na medicina chinesa, o oriental, ele percebe muito isso. Então, nisso, os dois têm que andar em equilíbrio para tudo dar certo, né? Exatamente, corpo e alma, juntinho no equilíbrio. Entendi. E como a gente pode buscar para manter esse equilíbrio, né? Infelizmente, hoje na sociedade, nessa correria do dia a dia, muito trabalho, muita estresse, como a gente consegue equilibrar isso? Pois é, parar um pouquinho para não pensar, porque o que nos faz sofrer é o pensar, né? O que nos causa depressão é pensar. Então, quando você consegue reduzir a velocidade dos seus pensamentos e apenas estar presente, é o que o meu oriental faz muito. A meditação, Tai Chi Chuan, né, Liang Kong, são técnicas que ajudam exatamente a desacelerar esse processo de pensamento que nos faz ficar estressado no dia a dia. É porque nós temos muita mania de dizer assim, preciso fazer, né? Preciso correr, não posso parar, né? Então é uma questão de escolha também, né? Isso, exatamente. Escolha e se determinar, né? Porque quando você decide colocar sua atenção no estresse, você vai ficar estressado. Mas se você decide colocar sua atenção numa flor, numa situação onde você consegue olhar em contato com a natureza e apreciar a criação, né? É muito mais tranquilo. E é isso que você não precisa fazer, isso é deliberado, né? De uma forma muito tranquila. Doutora, me tira uma dúvida. Claro. A depressão é, claro, uma doença, mas é uma doença que se desenvolve, é uma doença que a gente já tem com ela, é uma doença que é causada. Pois é, existem várias vertentes aí, né? Uma delas é que a depressão ela tem um fator genético, que são a dificuldade que a gente tem dos neurotransmissores, né? Então é a serotonina, a noradrenalina, e essas deficiências desses hormônios acabam fazendo a gente ter a depressão. Mas se você colocar duas pessoas em casos específicos em que a situação seja muito precária, nem sempre a pessoa vai desenvolver a depressão em função do ambiente. Né? As pessoas acham que a gente adquire a depressão. Mas a depressão ela acontece em fases da nossa vida. Então, às vezes, a depressão ela é caracterizada, a diferença de ter uma tristeza e uma depressão, é que ela é caracterizada exatamente na insistência, na persistência do tempo de muita tristeza. Mais de 2 semanas, por exemplo, isso é caracterizado uma depressão. Mas a depressão é uma crise que você tem, né? Então isso pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Basta a gente esquecer da gente mesmo. Tá, você chegou a falar sobre essa tristeza há mais de 1 semana. Quais são outros sintomas? Você pode ter aquela coisa de você não ter a vontade, né? A sua autoestima também é lá embaixo e você vai perdendo o desejo. Então eu digo que o principal característica que a gente começa a perceber é essa falta de ânimo para fazer as coisas. Tudo que me alegrava antes não me alegra mais. Então isso acaba sendo uma das características mais importantes. E aí a importância de se buscar ajuda. Né? Tá. A depressão, ela tem algum grau de escala, vamos dizer? Com certeza. Você vai desde uma depressão leve até os transtornos que vão realmente virar um transtorno de obsessão, de depressão, né, de obsessivo compulsivo. Então você tem várias características e que permeia muitas pessoas hoje no comum, porque a gente acha que só alguém que tem tendência a vai cair.
Não, qualquer um pode cair em depressão a qualquer momento. Entendi. Você tem desde lá graus mais leves até graus mais profundos. E a depressão tem formas diferentes de ser tratadas ou todas têm o mesmo caminho? Não, todos eles têm o mesmo tratamento, que é procurar um médico, psiquiatra, é avaliação, porque não tem uma forma de diagnosticar a depressão, né? É a pessoa que se sente. Normalmente ela vai chegar no consultório, por exemplo, acompanhada de alguém, ela não chega sozinha, né? Alguém normalmente está ajudando ela, porque ela não tem força para nada, não tem ânimo para nada, né? Então o tratamento praticamente é a psicoterapia, os medicamentos e aí a própria, às vezes eu trabalho com a acupuntura, que é a medicina chinesa, que aí essa é o melhor resultado que a gente tem, né? Nesse sentido. Na questão de depressão, você falou que todas as doenças iniciam-se com ansiedade, né? Sim. Tem algo que pode já começar a ser tratado quando você percebe um tipo de ansiedade? Com certeza. Que tipo de ansiedade se precisa já começar a ficar preocupado? Porque às vezes a gente fica até ansioso com uma coisa ou com outra, por exemplo. Quando eu vou viajar, na noite anterior eu já não consigo dormir. Talvez é uma ansiedade normal, mas que tipo de ansiedade a pessoa tem que já começar a ficar preocupado? Quando começa a interferir na própria vontade. Então, por exemplo, eu estou ansioso, né? E começo a atrapalhar as minhas coisas, a minha vida, o que eu quero, o meu desejo. Opa, essa ansiedade começa a me deixar muito mais tenso. E aí eu aumento a minha tensão em função disso, né? E aí as doenças começam a ser acumulativas. Eu sempre brinco que para você ter uma crise, você só precisa deixar o copinho encher. A hora que começar a transbordar, e aí você está em crise. E quando esse copo se transborda, doutora, da ansiedade, qual o primeiro passo que a pessoa tem que ter? Na verdade, o ideal é que ela perceba-se antes desse copo transbordar, né? Porque quando ela transborda, ela pode virar uma depressão profunda, ela pode virar uma síndrome do pânico. Então, a ideia é que ela mesma se perceba, ou amigos, quem esteja na convivência, familiares, perceba que tem alguma coisa errada. A pessoa nunca foi desse jeito, ela começa a ter atitudes que não tinha, né? E ela se percebe que ela não está bem. E essa é a principal característica que você tem que prestar atenção, é olhar para você, né? Entendi. Doutor, o nosso bate-papo está ótimo, mas eu vou ter que dar uma pausa para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Um Novo Olhar. Eu quero pedir a você já deixar próximo ao seu computador ou à sua TV o seu copo de água, que no final vamos estar juntos orando e pedindo que Deus abençoe a você e a sua casa. Vamos continuar nosso bate-papo com a doutora Lívia. Doutora, você falou sobre essa ansiedade, procurar antes que esse copo transborde, mas procurar o quê? Porque ainda tem um pouco de preconceito, vamos dizer assim, de dizer, não vou a um psicólogo, não vou a um psiquiatra porque eu estou ficando louco e eu não quero que as pessoas saibam. Ainda tem muito desse preconceito, né? Tem. As pessoas se disfarçam, né? Às vezes vão ao consultório, porque é um consultório de psicologia e acupuntura. Não, a gente está fazendo acupuntura, mas no fundo, tem também, né, essa questão psicológica. Existe o preconceito de buscar ajuda, mas quando realmente eu falo que a pessoa senta no teu sofá, né, e aí ele vem buscar ajuda, eu falo que 70% do caso já está resolvido, porque a pessoa resolveu buscar ajuda, né? Então essa é o entendimento para que isso realmente tenha um resultado melhor, né? E ao ir, né? Também tem pessoas que têm medo do remédio, da medicação. Sim. É só com medicação que resolve? Até mesmo para as pessoas que estão em casa, talvez tirar essa dúvida e esse preconceito. Com certeza. Na realidade, é a soma dos tratamentos, né? Tratamentos alternativos, tratamentos que você pode dizer. O básico é tratamento médico, que normalmente é um médico psiquiatra ou um psicólogo que vai diagnosticar a depressão. E você pode buscar todos os outros medicamentos ou alternativas. O ideal é que seja junto a medicação com a psicoterapia. Isso vai ajudar muito, porque a diferença de você ter o tratamento com psiquiatria, você tem a medicação. E com psicólogo você vai aprender a lidar com aquela depressão, do como ela acontece, de que maneira ela vem e o que eu posso fazer para sair de uma crise. Tá? Tivemos muitos entrevistados aqui que veio contar um pouco da história de ser ex-dependente químico. Me fala um pouco dessa relação depressão e dependência química. A dependência química traz a depressão ou a depressão, de uma certa forma, traz essa dependência? Pois é, mesmo que eu sempre perguntar quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Na verdade, assim, o que vem primeiro
muito provavelmente é uma depressão que venha antes ainda a ansiedade, né? Que vai desencadeando uma dependência. Até mesmo a própria dependência é uma busca de tentar sanar aquela coisa da depressão, a sensação de desconforto da depressão, né? Então a ideia é que a depressão sempre vem antes, então você tem que cuidar dela antes para que você não vá buscando outros caminhos que não são os adequados. Tá. Uma pergunta, esse programa vem falar muito das pessoas que ajudam a resgatar outras. Sim. Mas a você eu quero fazer uma pergunta. Nas minhas atitudes, eu posso causar a depressão no outro? De que forma? Eu digo que nós não somos causadores do outro, né? Sempre depende da maneira como a pessoa recebe o que vem de fora, né? Então, não necessariamente o meio externo, aquilo que a gente estava falando no início, né? O meio externo, ele é causador de uma depressão ou de uma dependência. Na realidade, é como a pessoa recebe o mundo, né? Como ela percebe. Porque muita gente sempre fala, eu entrei em depressão por causa de fulano, ciclano, isso, aquilo. Então, é como ela recebe o que vem de fora. Exatamente. Então, às vezes eu falo assim, não é o que você acredita, mas é no como você vai acreditar, né? Então, quando eu interpreto o que vem de fora, aí eu acabo desenvolvendo as minhas neuroses, as minhas psicoses, né? Os meus pensamentos que acabam gerando uma depressão. Você citou várias vezes sobre a acupuntura, né? Sou uma das pessoas que estou aprendendo a cada vez mais utilizar, me ceder a isso, né? E vejo como faz bem. Me fala um pouquinho sobre isso também. Joia. Na realidade, assim, a acupuntura, ela trata tanto uma dor de cabeça, uma dor na coluna, né? Isso faz tão bem para o físico, imagina o quanto isso não faz bem para a alma, né? Então, tratar com medicina chinesa, que a acupuntura é uma das técnicas, faz exatamente esse equilíbrio. Então, ela contribui muito no tratamento para quem está para quem tem depressão. No caso de você usar, né, a psicoterapia, a medicação, a acupuntura, massagem, várias outras técnicas. E para as pessoas que têm medo daquelas agulhas, eu morria de medo, eu estou perdendo ainda, né? Porque realmente faz muito bem. Para esses que têm medo, o que você aconselha? Eu falo assim que, às vezes, as pessoas vão buscar, né, a questão de experienciar, porque se você fica com medo de algo que você não conhece, você pode pelo menos experienciar para depois você falar que realmente dói ou você sofre, né? Na realidade, você só precisa experienciar. Porque não é uma dor tão absurda assim. Eu digo, descobri que é mais o medo, né? O medo dói mais do que a realidade. E aí os medos, exatamente. E aí a nossa ansiedade, né? Da gente começar a criar situações monstruosas sem ela na realidade ser tudo aquilo. Então experiencia ela para que você possa ter maior facilidade de compreensão. Me fala hoje sobre a questão mais comum que as pessoas estão abandonando. Porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que têm uma ansiedade, vai piorando, ela vai deixando de tratar. Ou a pessoa até uma dor mesmo, vai piorando, ela deixa de tratar. Fala qual é a importância de não deixar esse copo transbordar e qual é a responsabilidade que cada um de nós temos para cuidar do nosso próprio corpo. Acho que você já deu até a própria resposta, né? Que na verdade é isso que acontece, as pessoas se abandonam. Elas estão tão preocupadas em fazer as coisas para os outros, elas se esquecem. E o principal que você acabou de falar é assumir a responsabilidade pessoal sobre o que acontece com você. Isso faz com que a gente tenha saúde, isso faz com que a gente não se esqueça da gente, né? Afinal de contas, isso é uma forma que você tem que apreciar dentro daquilo que é o teu corpo, aquilo que você vivencia. Então isso é importante você ter essa consciência, né? Então eu acho que é aquilo que você falou, se você passa a assumir a responsabilidade pessoal, você não se esquece, você olha mais para você se enxerga melhor. Tá, e para encerrar, vou voltar no assunto do preconceito e do medo. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, talvez tenha medo de ir procurar um tratamento, ou tenha medo de as pessoas apontarem e dizer, louco ou louca. Deixa uma mensagem para esses. Eu diria que, como mensagem, porque as pessoas têm preconceito, é não ligar para o que os outros dizem, né? Só você está aí dentro para saber o que você está sentindo. E só você sabe o quanto você precisa de ajuda. Então, não tenha vergonha, não tenha medo, porque quando você enfrenta e você sai da escuridão, porque você tem que ter uma fé muito grande. E a fé de que você vai melhorar disso. Então, acreditar nisso é algo que faz com que você realmente saia de um escuro que às vezes nem todo mundo conhece, né? Uma depressão é uma coisa muito escondida. Doutora Olivia, muito obrigado. Você me fez lembrar do Evangelho que todas as pessoas que eram curadas por Jesus, eles iriam procurar a cura, iam atrás de Jesus, né?
Então essas pessoas que estão em casa, que precisam de algo parecido, que saia, né? Não tenha medo e procure mesmo uma ajuda, porque se o Senhor não cura diretamente, Ele manda profissionais que possam orientar e seguir, né? certeza. Não podemos esperar só de Deus, né? Os profissionais são importantes para isso, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe, que Deus continue abençoando sua família e seu trabalho, viu? Muito obrigada a vocês. Eu espero que esse bate-papo com a doutora Lívia te ajude de alguma forma. Também quero te ajudar neste momento orando, pedindo que Deus ajude a você que esteja passando por um problema de depressão, dificuldade. Às vezes a gente se desanima no dia a dia mesmo. Às vezes a dificuldade do dia a dia nos deixa para baixo. Porém, precisamos pegar força no Cristo, nesse Cristo que nos renova, nesse Cristo que nos fortalece. Eu quero convidar a você a orar junto comigo, pedindo que Deus derrame a bênção e a graça, que Deus derrame sobre você a força, a coragem para a batalha do dia a dia. É isso que precisamos, é isso que necessitamos. Quero colocar no altar de São Miguel a tua oração, o teu pedido, para que São Miguel entre na sua casa e derrame juntamente com Cristo a graça e a paz. Reze junto comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente os pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pegue seu copo d'água, que neste momento eu vou pedir que Deus abençoe esta água. Água que é sinal da vida, e a quem dela tocar possa ser a mão do Cristo tocando, e quem dela beber possa ser o sangue do Cristo lavando e curando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Muito obrigado por estar conosco, nos acompanhando, vivendo este momento de compartilhamentos de fé e de história. Eu quero convidar a você a continuar nos acompanhando nas redes sociais. Curta, compartilhe, nos ajude a divulgar este momento de fé e de amor. Que Deus te abençoe e São Miguel te proteja.